Olá, estudantes da primeira série de Língua Espanhola. Neste vídeo nós vamos falar sobre compreensão leitora. Eu sou a professora Elisângela e convido vocês a conhecer os objetivos da nossa aula de hoje. O que aprenderemos hoje? Compreender os elementos composicionais dos textos verbais e não verbais na fórmula de gêneros textuais. Identificar e analisar informações explícitas e implícitas no texto. Léxico e expressões relacionadas à temática, profissões quase obsoletas, profissões que quase não existem mais. Vamos a reflexionar. Conoces esta profissão? Então dá uma olhadinha aqui nessas imagens. Vocês já viram essa profissão? Será que ainda existe? Será que essa profissão ainda existe? Que profissão é? Como eram realizadas as chamadas no século passado? Como que eram realizadas as ligações telefônicas no século passado? Há muita diferença com os aparatos de hoje? Já mirou as telefonistas em Netflix? Há muita diferença com os aparelhos de hoje para os aparelhos de antigamente? E você já assistiu uma série chamada As Telefonistas na Netflix? Então, essa profissão que vocês estão vendo as imagens é uma profissão chamada de telefonista. Ainda existe, mas antigamente era bem diferente. Para você conseguir fazer uma ligação, você precisava passar por elas. Hoje não necessita isso. E como que eram realizadas as chamadas no século passado? Elas eram hechas em uma central. Elas eram feitas de uma central onde tinham essas telefonistas. Por isso, tanto cabo, tantos botões. Há muita diferença com os aparatos de hoje? Bem, há bastante diferença com tudo que acontece hoje, né? Porque eram muitos cabos que hoje em dia nem são tão necessários e mudou muito. Aqui nós temos para vocês, matar um pouquinho da curiosidade, uma sinopse dessa série. O nome original é Las Chicas del Cable. Las Chicas del Cable, ou Las Telefonistas, nombre com que ele se vendeu a série a nível internacional. Ambientada em Madrid em 1928, uma cidade encantadora com uma arquitetura rica e vibrante. Las Chicas del Cable tiene a premissa de contar a história de 4 mulheres muito diferentes, que um dia, bem como suas vidas, se entrelaçam permanentemente. Então, essa série, Las Chicas del Cable, ou As Telefonistas, foi o nome com que ela foi vendida em nível internacional. Ela é ambientada em Madrid no ano de 1928. Uma cidade encantadora, com uma arquitetura rica e vibrante. As telefonistas têm como premissa contar a história de 4 mulheres muito diferentes, que um dia veem como as suas vidas se entrelaçam permanentemente. Então, não é que só se fala da profissão telefonista nessa série. Tem toda uma história, e incluso que a profissão delas é telefonista. Atividade 1. Vamos fazer um intercâmbio de ideias? Vamos fazer um intercâmbio de ideias? De acordo com o leído no fragmento de sinopsis da série Las Chicas del Cable de Netflix, reflexiona para contestar. Então, de acordo com o que você leu no fragmento da sinopse da série Las Chicas del Cable da Netflix, reflexiona para responder. Há novas e buenas oportunidades de trabalho nesse setor de tecnologia? Há novas e boas oportunidades de trabalho nesse setor de tecnologia? Que cambios se percebem na tecnologia e nos aparatos? Que mudanças que se percebem na tecnologia em todos esses aparelhos, desde essa época que nós falamos aqui até os dias atuais? Responde lá com bastante atenção que eu logo volto com a resposta.
E então, conseguiram responder aquelas perguntinhas que eu fiz a vocês anteriormente? Vamos corrigi-las? Então, existem novas e boas oportunidades de trabalho neste setor de tecnologia? O que vocês acham? Temos aqui uma possibilidade de resposta. A sua resposta não ficou igualzinha, não tem problema. Muchos cambios se perciben con la manera de realizar las llamadas hoy, hasta como los aparatos tecnológicos están. Y creo que las empresas necesitan de alguien responsable por recibir las llamadas. Muitas mudanças se percebem com a maneira de realizar as chamadas, as ligações, hoje, até como os aparelhos tecnológicos estão. E creio que as empresas necessitam de alguém responsável para receber as ligações. Se você escreveu mais ou menos isso, está certo também. Conhecendo. Bem, vocês estão na primeira série do ensino médio, não fazem nem ideia do que seja isso, mas eu apresento para vocês. La evolución de los aparatos. Antes del móvil, los mensajes de texto eran enviados por los conocidos bips ou pagers. Então, antes dos celulares, as mensagens de texto elas eram enviadas por esse aparelhinho aqui, ó. Eles eram chamados de bips ou de pagers. Então, nós não tínhamos acesso a celulares nessa época. É uma forma de mandar mensagem. Claro que nada como as mensagens que vocês são acostumados, com emojis e tal. Era ali algo como SMS, bem basicão mesmo. Tá? Para quem não conhecia, está aqui a imagem. Agora, no solo enviar mensajes, sino também com búsquedas em internet e outras ações inteligentes. Agora, nós não só enviamos mensagens, né? A evolução aqui dos aparelhos, mas também fazemos buscas na internet e outras ações inteligentes. Olha a mudança, né? Maravilhoso. Lê um trecho de la notícia. Profissões que podem chegar a ser obsoletas. Então, vamos falar aqui um pouquinho sobre profissões que podem chegar a ser obsoletas, né? Não, talvez elas vão se perdendo com o decorrer do tempo. Os processos em la sociedade tendem a ser mais inteligentes e automatizados. Pensando assim, é possível prever que quanto mais operacional e repetitivo seja determinado cargo, mais tende a extinguir-se a lo largo de los años. Podemos citar o personal de supermercado, por exemplo. Então, os processos na sociedade tendem a ser mais inteligentes e automatizados. Pensando assim, é possível prever que quanto mais operacional e repetitivo seja determinado cargo, mais tende a extinguir-se ao longo dos anos. Podemos citar, por exemplo, ali o pessoal que trabalha como caixa nos supermercados. Sustituir a mano de obra humana por máquinas em processos operativos reduz o custo da empresa e, por lo tanto, a tendência é que hasta as grandes e tradicionais corporações se adaptem ao novo modelo. Já aprendimos uma vez com Kodak que as empresas que não se atualizam são absorvidas por aquelas que acorrem as inovações com bom grado, aunque sejam mais novas no mercado. Substituir a mão de obra humana por máquinas em processos operativos reduz o custo da empresa. Por isso, a tendência é que até as grandes e tradicionais corporações se adaptem ao novo modelo. Já aprendemos uma vez com a Kodak que as empresas que não se atualizam são absorvidas por aquelas que procuram inovações e aceitam, né, acolhem as inovações com bom grado, ainda que sejam novas no mercado. Atividade 2. Reflexionando sobre o mercado laboral. Que competências apresentam as pessoas que aún realizam trabalhos com sua mano de obra? Que profissionais são requisitados por seus trabalhos manuais? Então, refletindo sobre o mercado de trabalho. Que competências apresentam as pessoas que ainda realizam trabalhos com sua mão de obra? Que profissionais são requisitados por seus trabalhos manuais? Essa eu acredito que vocês consigam fazer tranquilamente. Façam lá que logo eu chego com uma sugestão de resposta.
E aí, pessoal, conseguiram tirar de letra essa questão aí? Vamos a ela? Então, olha lá. Que competências apresentam as pessoas que ainda realizam trabalhos com sua mão de obra? Então, uma possibilidade de resposta. Presentam controle de qualidade em seu labor profissional, como el albanil, el artista, etc. Então, eles apresentam controle de qualidade em seu trabalho profissional, como construtor, como artista, né? Eles são responsáveis pelo seu trabalho e fazem com maestria. A saber, que outros profissionais oferecem habilidades manuais? Então, quais são os outros profissionais que oferecem também atividades manuais pelo seu trabalho? Nós temos ali a polícia, el barrendero, el condutor, engenheiro, granjeiro. Então, a polícia, aí o varredor de rua, o motorista, o engenheiro e o agricultor. Outros profissionais com habilidades manuais. Quais são outros profissionais que também possuem habilidades manuais? El cocineiro, né, o cozinheiro, el peluqueiro, o cabeleireiro e muito mais. Para reflexionar. Lê el cartel de la película em que aparece o nome de uma profissão. Então, nós temos aqui o cartaz de um filme que aparece o nome de uma profissão. Então, o filme é El Sastre de Panamá. Sastre? O que é um sastre? Vou dar uma dica. O sastre, ele arregla e assa roupas. Ajudou um pouquinho? Não, né? Então, agora eu vou falar em português. O sastre, ele arruma e também faz roupas. Que profissão será que é essa? Sastre é o alfaiate. Isso aí. Então, nós temos aqui uma sugestão de um filme chamado El Sastre de Panamá. O alfaiate do Panamá. Será que tem a ver, né? Um alfaiate do Panamá. Fica a dica aí se você quiser conhecer um pouquinho mais, tá? Actividade 3. Agora, busca a descrição de cada profissão relacionando as colunas. Agora, busca a descrição de cada profissão relacionando as colunas. Nós temos a descrição das profissões e ao lado a profissão. O que será que cada um faz? Nós temos aqui 1. Construye viviendas. Faz construções. Trata de las enfermidades. Cuida das doenças. Distribui as correspondências. Igual ao português, distribui correspondências. Imparte classes e ensina personas. E aí, ensina as pessoas, dá aula. Recorre a basura das calles. Recolhe o lixo das ruas. Planta e cultiva a terra. Planta e cultiva a terra. Aí nós temos ali as profissões. Carteiro, professor, albanil, basureiro, doutor e lavrador. Carteiro, professor, construtor, lixeiro, doutor e lavrador. E aí, tá fácil agora? Tô te esperando com a resposta.
E então, pessoal, conseguiram relacionar certinho ali as características das profissões com o seu respectivo profissional? Vamos corrigir? Então, nós temos ali as descrições das profissões e as profissões. Vamos relacioná-las. Então, olha lá, o 3. Quem é o 3? É o carteiro. Ele distribui as correspondências. 4. Professor. Imparte classes e ensina pessoas. Dá aulas, ensina pessoas. Albanil. 1. Construye viviendas. Ou seja, ele faz construções, né? 5. Basureiro. Recorre a basura das calles. Basureiro, lixeiro. Ele recolhe, então, a sujeira, o lixo das ruas. 2. Doutor. Trata de las enfermedades. Trata das doenças. E por último, 6. Labrador. Lavrador planta e cultiva a terra. Bem facinho, né? Tranquilo. Vamos refletir mais um pouquinho. Los que mueven la economía de un país son los profesionales de distintas áreas y sectores. Para ello, la gran mayoría se perfecciona para ejercer determinada función laboral. Ejemplo, pizzaiolo. Os que movem a economia de um país são os profissionais de distintas áreas e setores. Para ele, a grande maioria se aperfeiçoa para exercer determinada função de trabalho. O exemplo ali, então, do pizzaiolo, né? Ele sempre está se aperfeiçoando. Atividade 4. Sobre o mercado laboral, reflexione e contesta. Sobre o mercado de trabalho, reflita e responda. Que atividades profissionais em nosso dia a dia contribuem para uma melhor qualidade de vida? Que novas profissões estão surgindo no mercado laboral? Que atividades profissionais em nosso dia a dia contribuem para uma melhor qualidade de vida? Que novas profissões estão surgindo no mercado de trabalho? Busque informações sobre as novas formas de trabalho que o desenvolvimento da tecnologia está aportando em nossa sociedade. Elija um exemplo para apresentar. Busque informações sobre as novas formas de trabalho que o desenvolvimento da tecnologia está aportando em nossa sociedade. Elija um exemplo para apresentar. Um pouquinho mais trabalhosa que as outras atividades, porém não é difícil. Aguardo vocês com a resposta. E então, galerinha, conseguiram responder mais uma questão? Vamos a ela? Então, nós temos algumas possibilidades de resposta. Opções de apresentar uma atividade. Lendo as notícias em seu caderno,
apresentando uma imagem ou desenho que represente sua explicação, organizando uma apresentação com as tecnologias. Enfim, a pergunta era: que atividades profissionais em nosso dia a dia contribuem para uma melhor qualidade de vida? Trabalhos de forma solidária, voluntária, por exemplo, né? Quando eu faço bem a outro, eu acabo fazendo bem a mim mesma, isso também me faz bem. A outra pergunta: que novas profissões estão surgindo no mercado de trabalho? Atividades remuneradas feitas de um determinado lugar, né? Os home office, que está super na moda agora por causa da pandemia, é uma das possibilidades. E que aprendemos hoje? Com a leitura dos textos informativos, vimos a evolução das chamadas de telefone. Conhecemos um pouco mais do vocabulário relacionado a algumas profissões, as atividades desempenhadas por profissões mais antigas, mas que ainda são exercidas. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e até breve. Hasta luego!